Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o Leonardo da Limdelab. No vídeo de hoje, parte 1 aqui sobre o aparelho geniturinário. Nesse vídeo, nós vamos estudar aqui os rins lá então. Começar aqui a nossa playlist com o aparelho urinário, depois a gente vai lá para o genital, beleza? Só uma dica antes da gente começar aqui. Tem alguns conteúdos que nós vamos estudar nessa parte teórica que são difíceis da gente entender, porque é teórico, né? Então, eu vou gravar uns vídeos práticos mostrando ali para vocês, aqui na playlist, dê uma olhadinha na playlist, para isso fazer um pouquinho mais de sentido, né? O que eu vou comentar, eu retomo isso quando eu for explicar alguns tópicos. Então, fique de olho aqui na playlist do geniturinário, para você não perder esses vídeos práticos lá, beleza? Então é o seguinte, pessoal, no vídeo de hoje vamos estudar os rins aqui, então. Os rins têm o famoso formato de feijão aqui, né? Que é um formato oval. Eles ficam localizados no retroperitônio, isso aqui é uma informação importante, ao nível do sulco paravertebral. Já vou mostrar isso um pouquinho melhor para vocês. Perceba que eles estão localizados anteriormente à parede posterior do abdômen. Então perceba músculo psoas maior, o quadrado lombar ali atrás também, beleza? Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que os rins são estruturas bem profundas, pessoal. Aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, se a gente retirar essas estruturas aqui, ó, esses vasos, a gente já encontraria a coluna vertebral. Só para vocês terem uma noção de profundidade lá, tá bom? Mas fique tranquilo que eu vou mostrar isso no vídeo prático também, vai fazer um pouco mais de sentido. Nessa imagem 2D é mais difícil a gente visualizar. Aqui tá bonitinho, ó, certinho, ó, coloridinho. Na prática, isso é diferente lá. Isso que eu quero mostrar para vocês. Para não chegar na hora da prova prática e a gente levar um susto, né? Quando você for estudar no laboratório, né? Enfim, tá bom? Então, o rim, igual eu disse para vocês, eles têm esse formato aqui mais ovalado. O Moore traz aqui pra gente, né, as medidas de comprimento de 10 centímetros, largura de 5 centímetros e uma espessura de 2,5 centímetros. Um outro detalhe bem importante, que às vezes cai em questãozinha de prova teórica. Perceba aqui, ó, essa disposição dos dois rins aqui, ó, o direito e o esquerdo. Se a gente traçar uma reta aqui, ó, ao nível do bordo inferior aqui dos rins, o que a gente vai perceber? Que o rim direito, ele é um pouquinho deslocado para a região inferior quando a gente compara com o rim esquerdo lá, tá bom? Cuidado com a questãozinha na prova, eles gostam de cobrar esse detalhezinho, batendo o olho aqui na imagem, você vê que o rim esquerdo ele é um pouquinho mais para cima, em comparação ao rim direito. E esse deslocamento inferior aqui do rim direito, ele ocorre devido ao posicionamento do fígado, que fica aqui, ó, onde eu estou passando o mouse lá, beleza? Voltando aqui para a gente estudar a superfície externa do rim lá então. Então o rim ele possui uma face anterior, uma face posterior, uma margem medial, uma margem lateral, um polo superior e um polo inferior, tá bom? Atenção para dois detalhezinhos que eu vou comentar aqui com vocês, que isso ajuda bastante na identificação das estruturas. Primeiro ponto, as estruturas que transitam aqui no hilo renal, beleza? Tem que saber essa sequência lá. E segundo detalhezinho, olhando somente a superfície aqui do rim, você não consegue saber questão de lateralidade, disposição do rim. Você precisa olhar as estruturas do hilo renal. Principalmente, que é a minha segunda dica aqui para vocês, ó, olhar o trajeto do ureter. Perceba que ele vem para a região inferior. Isso indica para a gente que essa região aqui é a região inferior do rim. Então a gente sabe que aqui é o polo inferior, aqui em cima é o polo superior, e daí o restante das estruturas eu já vou mostrar para vocês lá. Beleza? Vamos começar vendo cada uma delas lá então. Então perceba que a margem aqui lateral, ela é convexa, e aqui nós não encontramos estruturas, o que é diferente da margem medial, que ela é côncava. E nós encontramos no interior dela uma fenda vertical, que eu já vou mostrar melhor para vocês ali, que corresponde à abertura aqui do hilo renal. Vamos passar aqui só para vocês visualizarem aqui, ó. Então essa fenda vertical aqui permite a transição de diversas estruturas nessa região, como a artéria renal, a veia renal, aqui a parte da pelve renal e o ureter aqui embaixo. Nós vamos encontrar nervinhos transitando aqui, vasos linfáticos, e perceba que
esse espaço aqui no interior, ó, ele é repleto de gordura. Então, só para a gente repetir aqui. Então, margem lateral, margem medial. Ao nível da margem medial, nós vamos encontrar uma fenda vertical que apresenta, vamos dizer assim, um espaço em seu interior aqui. Esse espaço, ele é chamado de seio renal. E ao nível do seio renal, essa porção que se abre aqui, ó, onde transitam as estruturas, onde saem ou entram estruturas aqui, ela é chamada de hilo renal. Perceba essa estrutura aqui, ó, marcada, deixa eu dar um zoom. Ó, bem essa regiãozinha de abertura do seio renal lá. Então, o que a gente percebe aqui, ó? Veiazinha renal transitando aqui, artéria renal transitando aqui, a pelve renal lá no fundo. Beleza? Tranquilo? E, pessoal, essa sequência de estruturas que transitam aqui no hilo renal, ela é muito importante. Igual eu disse para vocês. Aqui nós vamos encontrar a veia renal, a artéria renal, a pelve renal, o ureter aqui embaixo. Mas nós vamos encontrar também nervinhos, vasos linfáticos. Mas, a grosso modo, o que nos interessa aqui? Saber essas 3 estruturas que eu marquei aqui para vocês. A veia renal, a artéria renal e a pelve renal que está lá atrás. Perceba aqui no desenho. Então, essa sequência ela é muito importante. Perceba, a veia renal ela é a estrutura mais anterior do hilo renal, enquanto que a estrutura mais posterior do hilo renal corresponde à pelve renal. E a estrutura intermediária corresponde à artéria renal. Então, você bate o olho aqui, você já tem noção do que é anterior e o que é posterior. Beleza? Então, por exemplo, pegamos um rim aqui, ó. Se a gente encontrar a veia renal sendo a primeira estrutura saindo aqui, igual nessa imagem, a gente sabe que essa aqui, ó, é a face anterior do rim, o que diferencia lá da face posterior do rim. Beleza? Então, essa distribuição dessas estruturas no hilo renal vai nos dar um indicativo do que é anterior e do que é posterior. Só relembrando, como que a gente sabe o que é lateral e o que é medial? Você pode utilizar aqui as margens ou simplesmente bater o olho aqui ao nível do hilo renal, onde essas estruturas aqui vão estar transitando. Só lembrando, né, essa estrutura aqui, essa região, corresponde à região medial. Deixa eu só mostrar uma imagem aqui, ó, isso aqui, para isso não ficar confuso. Então, perceba aqui, ó, rim esquerdo. A gente percebe aqui, ó, a margem medial, a margem lateral lá. Um indicativo que eu deixo de sugestão, sempre procure aqui os vasos entrando aqui, né? Você já vai encontrar o hilo renal também, você já sabe que essa aqui é a região medial. Outro detalhezinho bem importante, perceba aqui, ó. As veias renais, ó, elas são as estruturas mais anteriores do hilo renal. Questãozinha de prova, adora cobrar isso, cuidado com isso. Outro detalhezinho, perceba que lá atrás, no fundo, ó, a gente vê o pedacinho da pelve renal e a gente já vê o ureter saindo lá na região posterior. Então, aqui, ó, a estrutura do sistema coletor, pelve renal, ureter, elas são as estruturas mais posteriores do hilo renal lá. Beleza? E como você pode perceber aqui, ó, essa disposição das veias e das artérias, ela é diferente para o rim esquerdo em comparação ao rim direito. Eu já vou comentar a respeito disso, que isso também questãozinha de prova lá. Show? Mas voltando aqui, ó, agora para a gente estudar a parte interna aqui dos rins. E particularmente, pessoal, o rim, o parênquima renal aqui, ele possui um córtex e possui também uma medula. Show? O córtex é essa estrutura aqui que eu estou passando o mouse, mais externa. E aqui, ó, essa estrutura com formato de pirâmide corresponde à medula do rim. Tranquilo? Perceba que aqui a gente encontra também já o sistema coletor, ó, que vai rodear aqui as pirâmides renais e eles vão, ó, se unindo aqui, ó, forma a pelve renal, depois forma o ureter. Beleza? Só para você entender a disposição dessas estruturas. Vamos ver agora cada uma delas com um pouquinho mais de detalhe, chamando sua atenção para os principais tópicos aqui envolvendo as provas lá. Começando com o córtex. Então perceba, pessoal, primeiro ponto, qual que é a estrutura mais externa aqui dos rins? Corresponde à cápsula renal aqui, ó. E aqui a gente consegue, na imagem do Netter, né, ver isso certinho, ó, onde eu estou passando o mouse aqui, ó.
Então a gente vê a cápsula renal e internamente a cápsula renal, nós vamos encontrar aqui o córtex renal. Perceba que aqui no néter a gente consegue ver essa coloração bem indistinta entre essas estruturas, ó, cápsula, córtex e medula. Na prática não é assim. Então, só treinando essa parte teórica lá. Show? O córtex, pessoal, particularmente nós vamos encontrar duas estruturas que nos interessam. Porque perceba que o córtex ele está localizado, então, entre a cápsula e a base da pirâmide renal. Ó, isso aqui seria o córtex. Beleza? Só que o que a gente nota aqui, ó, que nesse espaço entre duas pirâmides renais, existe uma projeção do córtex aqui nesse meio das duas pirâmides. Tranquilo? Então, existem duas nomenclaturas diferentes. E nas provas práticas, principalmente nas peças de plástico, eu vou mostrar isso para vocês, questãozinha clássica cobrar isso. Beleza? Então, perceba que essa projeção aqui, ó, no interior, entre as duas pirâmides renais, aqui, ó, aqui onde eu estou passando o mouse, aqui também. Essa estrutura é chamada de coluna renal. Enquanto que a porção do córtex que fica, né, propriamente dita, entre a cápsula renal e a base da pirâmide renal, essa região que eu estou passando o mouse aqui agora, ela é chamada de arco cortical. Então, cuidado na hora da prova, se a setinha estiver aqui, ó. Se a setinha estiver aqui, a resposta é coluna renal. Se a setinha estiver aqui, arco renal lá. Beleza? Arco cortical, perdão, tá? Coluna renal aqui e aqui arco cortical. Beleza? Por parte agora da medula, a gente bate o olho aqui e a gente vê o formato da medula, né, com um formato de pirâmide. E realmente o nome dessa estrutura é pirâmide renal. O que eu quero chamar a atenção de vocês é para a disposição dessa pirâmide. Então perceba aqui, ó, que a base da pirâmide fica voltada para a região externa, enquanto que o ápice da pirâmide aqui, ó, ela fica voltada para a região interna. Beleza? A gente consegue ver essa diferenciação de cores entre o córtex e a medula. Assim, não vou dizer que é fácil, mas também não é impossível da gente ver lá no laboratório. Mas a papila a gente consegue ver tranquilamente. Então, o que eu vou chamar a atenção de vocês? Quando a gente encontrar a papila, a gente já também encontra essa estrutura aqui, ó, inicial do sistema coletor, que corresponde aqui, ó, ao cálice menor. Beleza? Então, já associe essa estrutura aqui, que isso vai facilitar bastante a gente lá na prática. Lá. Eu vou mostrar isso depois para vocês. Show? E por fim, o sistema coletor. Qual que é a ideia do sistema coletor, pessoal? Cada pirâmide aqui, ó, cada pirâmide renal, a papila dela vai ser revestida por um cálice menor, igual eu acabei de mostrar ali para vocês. Os cálices menores, por sua vez, eles vão se unir e formar um cálice maior. Perceba aqui, ó, essa pirâmide renal, essa aqui, uma lá no fundo. Os cálices menores dessas pirâmides, ó, se unem aqui e formam esse cálice menor aqui que eu estou passando o mouse. Perceba que a mesma coisa acontece aqui, ó. Uma pirâmide renal aqui, outra pirâmide renal aqui, ó, um cálice menor, um cálice maior. Deixa eu dar um zoom, acho que facilita. União de cálices menores forma aqui, ó, um cálice maior. A mesma coisa aqui embaixo, ó, cálice menor. União deles forma um cálice maior lá. A união dos cálices maiores, por sua vez, forma aqui a pelve renal. E a pelve renal, ela corresponde a essa estrutura dilatada e afunilada, formada pela união dos cálices maiores, que também vai dar origem aqui embaixo ao ureter lá. Beleza? Então esse formato aqui, ó, da pelve renal também é um grande indicativo para a gente usar lá na prática, porque a gente vai bater o olho, perceba aqui, ó, ela tem essa disposição mais direcionada para a região inferior. Isso aqui que facilita a gente saber o que é inferior do que é superior. Porque a gente vai pegar o rim lá, vai colocar em posição anatômica e a gente vai ver que a pelve renal ela tende a cair aqui para um dos lados. E isso vai dizer para a gente o que é a região inferior. Sei que é um pouco vago essa explicação, mas lá no vídeo prático isso vai fazer mais sentido. Fique tranquilo por enquanto aí. Depois eu vou revisar tudo isso com vocês lá. Maravilha?
Como eu disse para vocês, os rins, então, eles estão localizados aqui no retroperitônio. E ao nível do retroperitônio, nós vamos encontrar diversas estruturas que estão rodeadas por gordura. Essa aqui é a imagem do néter. Eu gosto um pouquinho mais da imagem do Moore para a gente estudar esse início do conteúdo. Então perceba aqui o peritônio parietal, né? Aqui a gente está vendo a coluna, musculatura do dorso, psoas maior, quadrado lombar, e aqui a musculatura da parede anterolateral do abdômen. Show? Sem dificuldade. O que nós vamos encontrar nessa região aqui? Nós vamos encontrar uma fáscia que vai dividir essa gordura aqui do reto peritônio em uma porção que está dentro dela de uma porção que está fora dela. Perceba aqui, fáscia renal com uma lâmina posterior, que é essa aqui que eu estou passando o mouse, e uma lâmina anterior, essa daqui que eu estou passando o mouse. Perceba que o próprio desenho do Moore, ele já mostra pra gente uma gordura perirenal, está perto do rim, e uma gordura pararrenal, que está mais afastada do rim. Beleza? Então, só cuidado com essa diferença de nomenclatura devido a essas fáscias lá. Show? Voltando aqui agora para a imagem do néter, aqui já é um pouquinho mais difícil da gente visualizar, não está tão bonitinho igual lá no Gray, mas é a mesma ideia. Perceba aqui, a fáscia renal, a lâmina anterior da fáscia renal aqui, daí depois, a lâmina posterior da fáscia renal lá. Show? Maravilha? Perceba que a lâmina anterior aqui da fáscia renal, ela vai cruzar a parte do reto peritônio e vai se fundir com a lâmina anterior contralateral, ou seja, essa lâmina anterior aqui, vem aqui, recobre todas essas estruturas e se une com a lâmina anterior contralateral aqui da fáscia renal. Voltando aqui, deixa eu passar. E um dos pontos, acho que, sim, mais importantes aqui é a gente entender essa parte de relação anatômica dos rins. E isso é questãozinha de prova, assim, provinha mais específica, né? Porque, pessoal, igual eu já mostrei para vocês, o rim direito ele vai manter relação com algumas estruturas, em especial, e o rim esquerdo vai manter relação aqui com outras estruturas. E principalmente essa diferenciação que é importante a gente saber. Claro que todas as estruturas nos interessam aqui, mas a gente tem que focar um pouquinho no nosso conteúdo. Então eu vou apresentar tudo focando nas principais que a gente tem que levar para a hora da prova lá. Beleza? Começando aqui com o rim esquerdo. Então perceba que anteriormente ele mantém relação aqui, com o pâncreas, com o estômago, com o baço aqui, perceba? Aqui a veia esplênica, tranquilo? O cólon descendente, jejum, que aqui a gente particularmente não está vendo, né? Superiormente, os rins, tanto o direito quanto o esquerdo, eles vão manter relação com as glândulas suprarrenais. Só relembrando aqui, nessa imagem inicial que eu mostrei para vocês, as glândulas suprarrenais lá. Isso aqui é um grande indicativo também para a gente procurar essas glândulazinhas. Perceba que ela não fica bem na região superior, né? Ela fica um pouquinho nessa região medial também, né? Superomedial aqui. Beleza? Voltando lá. Enquanto que relação posterior, atenção aqui, relação posterior, tanto do rim esquerdo quanto do rim direito, nós vamos encontrar relação com o diafragma, 12ª costela ali, e a aponeurose desses músculos da parede posterior do abdômen. O que eu quero chamar a sua atenção aqui nessa relação posterior é que o rim esquerdo ele mantém relação com a 11ª costela lá. Beleza? Então, só revisando as relações anatômicas do rim esquerdo. Anteriormente, o que a gente tem que lembrar? Do baço, do pâncreas e da 11ª costela lá. Já vou mostrar uma imagenzinha para facilitar. Isso é diferente quando a gente vai analisar as relações anatômicas do rim direito lá. Então, por parte agora do rim direito, o que nós vamos encontrar de relação anatômica anterior com o rim direito aqui? O fígado, segunda porção do duodeno aqui, flexura cólica direita e o intestino delgado.
Relação superior, igual eu disse para vocês, glândula suprarrenal direita lá. Enquanto que aqui, ó, relação posterior, perceba, mesma coisa. Diafragma, musculatura da parede aqui posterior, da parede, né, posterior do abdômen, perdão. E 12ª costela. Se a gente voltar um slide aqui, ó, eu só tirei aqui, ó, 11ª costela. Então, cuidado com isso aqui. Só para isso ficar bem claro, peguei essa imagem do Gray para a gente entender. Lembre que o rim direito ele é um pouquinho mais deslocado para a região inferior devido à presença do fígado nessa região aqui, ó, onde eu estou passando o mouse. E isso não permite que o rim direito aqui mantenha relação com a 11ª costela. Só para você entender essa imagem. Aqui a gente está visualizando essas estruturas em uma vista posterior. A gente está olhando de trás aqui. Esse aqui é o rim esquerdo e esse aqui é o rim direito lá. Tá bom? Então, o que a gente nota aqui, ó? Que particularmente, ó, posteriormente, né, os rins vão manter relação aqui, ó, em rosinha, com o músculo psoas maior, perceba tanto no rim direito quanto no rim esquerdo. Vão manter relação também com o músculo quadrado lombar, aqui, em roxinho, né? Ó, os dois rins mantêm, e eles também mantêm relação aqui com o músculo transverso do abdômen lá, aqui em vermelhinho. Aqui, superiormente, ó, relação com o diafragma, tá? Tanto aqui no rim direito quanto no rim esquerdo. O que diferencia? Batendo na tecla mais uma vez, questãozinha de prova teórica adora cobrar isso. O rim esquerdo mantém relação com a 11ª e 12ª costela. E o rim esquerdo, perdão, o rim direito aqui mantém relação somente com a 12ª costela. Ó. Ele não mantém relação com a 11ª. Questãozinha da prova vai querer confundir isso daqui, ó. Ah, é o rim esquerdo que mantém relação somente aqui com a 12ª costela. Verdadeiro ou falso? É falso. Né? Ele vai tentar trocar aqui ou generalizar. Os dois rins mantêm relação somente com a 12ª costela. Não, os dois rins mantêm relação com a 11ª e com a 12ª costela. Então, cuidado com essas questõezinhas teóricas lá. Maravilha? Avançando aqui agora para a parte de vascularização arterial. Então, a vascularização é feita aqui pelas artérias renais. Tá? E, particularmente, não tem segredo. O tópico de vascularização e drenagem venosa é tranquilo. Vocês vão ver aqui, ó, artéria renal aqui, se ramifica nas artérias segmentares. Já vou mostrar para vocês. O que eu quero chamar a atenção de vocês na parte de vascularização? Não é a vascularização propriamente dita, e sim as relações anatômicas desses vasos, questõezinha de prova. Isso aqui vai cair na anatomia, vai cair lá na urologia. Questãozinha gosta de comparar as veias renais com as artérias renais, que eu já vou comentar com vocês, tá? Por parte da vascularização, então, vamos encontrar a artéria renal esquerda e a artéria renal direita lá. Sendo que cada uma das artérias renais, elas vão se dividir em artérias segmentares. Para isso eu quero mostrar aqui para vocês essa imagem do Netter, que mostra certinho essa ramificação. Então perceba que nós vamos encontrar a artéria do segmento superior ou apical aqui, um tronco único inicial para os segmentos anteriores, que ali vai se bifurcar a artéria do segmento antero-superior e a artéria do segmento antero-inferior. Depois nós vamos encontrar aqui a artéria do segmento inferior e lá atrás, ó, que a gente vê meio que por transparência, a artéria do segmento posterior. Tá bom? Eu coloquei aqui essa listinha, corresponde à sequência das ramificações das artériazinhas. Nós vamos ver isso também melhor lá na histologia, fique sossegado, mas se você quiser anotar, isso aqui é bacana. Então perceba que inicialmente nós encontramos a artéria renal, ela vai se ramificar lá nas artérias segmentares. As artérias segmentares vão dar origem aqui às artérias interlobares, que por sua vez vão dar origem às artérias arqueadas, interlobulares, arteríola aferente, o glomérulo, arteríola eferente e por fim os capilares peritubulares. Aqui na imagem do Netter, a gente não consegue ver todos esses raminhos. Particularmente, a gente só vê aqui a artéria renal, as artérias segmentares, as artérias interlobares, as artérias arqueadas e, por fim, aqui forçando um pouquinho a amizade, as artérias interlobulares.
Para ser bem sincero, na prática, lá no laboratório, isso aqui não dá para ver. Tá? Esses raminhos dos raminhos aqui, isso aqui é uma ilustração mesmo. Beleza? Mas enfim, só para a gente pecar pelo excesso nisso aqui, né? Antes da gente continuar, já deixa o like aqui para ajudar o teu parceiro. Só clicar no botãozinho ali embaixo, você ajuda demais aqui o meu trabalho no YouTube. Torne-se membro também aqui do nosso canal para você ter acesso a vídeos exclusivos lá. Você vai contribuir financeiramente para a gente continuar trazendo mais conteúdo aqui envolvendo o estudo da anatomia. E você vai ter acesso aos vídeos exclusivos para membros lá. O que é mais importante a gente saber aqui nesse conteúdo? Que as questões de prova gostam de cobrar isso. As relações entre as artérias e as veias. Então, perceba aqui, ó, inicialmente, para isso fazer sentido, tá? A artéria aorta e a veia cava inferior, elas não estão centralizadas nessa linha mediana. Elas são deslocadas um pouquinho para a região lateral. Então, perceba que aqui, ó, no fundo, que aqui a gente teria que retirar essas estruturas para poder ver isso melhor. Se a gente retirasse esses vasos aqui, a gente veria a coluna bem no meio aqui, ó. Tá bom? O que acontece? A aorta, ela está deslocada um pouquinho para a região esquerda. Perceba, ó, ela está mais próxima do rim esquerdo. Enquanto que a veia cava inferior, ela também não é centralizada. Ela é deslocada um pouquinho aqui para a região direita. Ela é mais próxima, ó, do rim direito lá. E isso é a base para a gente entender e não ficar decorando a distribuição dos vasos aqui renais. Porque perceba, vamos começar com as artérias. Se a artéria aorta ela está mais próxima do rim esquerdo, a artéria renal esquerda ela vai ser menor do que a artéria renal direita. Certo? Porque a artéria renal direita ela tem que passar por detrás aqui, ó, da veia cava inferior, daí depois ir para o rim. Tranquilo? Eles gostam de cobrar isso aqui. Ah, não, a artéria renal direita ela é menor que a artéria renal esquerda. Verdadeiro ou falso? Tá? Enfim. Outro detalhe que eles gostam de cobrar também aqui, ó, envolvendo as artérias. Se a artéria renal direita passa anteriormente ou posteriormente à veia cava inferior. Como nós estamos vendo aqui nessa imagem, a artéria renal direita passa posteriormente à veia cava inferior lá. Tá bom? Tranquilinho? Por parte agora das veias, mesma ideia. Ó, veia cava inferior, ela está mais perto do rim direito. Então, a veia renal direita, ela é menor do que a veia renal esquerda. Beleza? Qual que é a associação que a gente tem que lembrar aqui, ó? Ó, veia renal esquerda passando, ó, inferiormente à artéria mesentérica superior, lá, a relaçãozinha importante para a gente guardar aqui, ó. Tá bom? Então, só resumindo tudo isso aqui, porque isso aqui é muito importante, isso aqui provavelmente vai cair na tua prova de anatomia, tá? A aorta abdominal descendente, ela é deslocada um pouquinho para a região esquerda, o que torna ela mais próxima do rim esquerdo do que do rim direito. Ela está mais próxima do rim esquerdo aqui. Consequentemente, a artéria renal esquerda ela é menor, já que a aorta está mais próxima do rim esquerdo. A artéria renal esquerda ela é menor do que a artéria renal direita. Tá bom? E lembrar que a artéria renal direita passa posteriormente à veia cava inferior. Show? A mesma ideia para a veia cava inferior. Perceba, ela é deslocada um pouquinho aqui para a região direita. Ó, ela é mais próxima do rim direito lá. Então, a veia renal direita ela é mais curta do que a veia renal esquerda lá. Tranquilo? E relação importante que a gente tem que lembrar aqui, ó, que a veia renal esquerda passa inferiormente à artéria mesentérica superior. Cuidado com termos aqui. Ah, não. A veia renal esquerda é mais comprida, é maior do que a veia renal direita. É a mesma coisa, né? Essa aqui é menor do que essa aqui é maior do que essa. Tô dizendo a mesma coisa, né? Só tome cuidado com esses terminhos, que esse conteúdo aqui meio chatinho mesmo. Beleza? Só pra gente finalizar o slide aqui, ó, a drenagem venosa feita pelas veias renais lá, que vão desembocar na veia cava inferior.
E só para a gente passar rapidamente aqui por parte da drenagem linfática e da inervação, o que a gente tem que lembrar disso aqui? Eu já vou mostrar a imagem do néter, que está um pouquinho mais difícil da gente visualizar. Primeiro vamos ver aqui a imagem do humor. Esses aqui são os linfonodos. Então perceba aqui, ó, linfonodos ilíacos externos, linfonodos ilíacos internos, linfonodos ilíacos comuns, linfonodos lombares, esses aqui que nos interessam. Depois nós vamos encontrar os linfonodos celíacos e os linfonodos hepáticos lá. Tá bom? Como você pode ver nessa imagem aqui, ó, a maioria do conteúdo que nós vamos estudar nessa playlist aqui, ó, eles vão fazer drenagem linfática aqui para os linfonodos lombares. Só que o que eu quero trazer para vocês aqui? Que os linfonodos lombares, nós podemos ter duas nomenclaturas. Tá? Pode chamar tudo de linfonodo lombar. Você pode chamar linfonodos lombares esquerdos, linfonodos lombares direitos. E existe uma outra nomenclatura, que é essa aqui que o néter utiliza, que são os linfonodos aórticos aqui laterais, linfonodos pré-cavais e linfonodos retrocavais, ou também chamados de pós-cavais lá, que são também chamados de lombares. Tá? Você pode encontrar esses dois nomes na nomenclatura lá. Beleza? Tranquilo? Então, a drenagem linfática aqui dos rins é feita para os linfonodos lombares lá. Né? Então, rim esquerdo vem aqui para os linfonodos lombares esquerdos, rim direito vem para os linfonodos lombares direitos lá. Beleza? Tranquilinho? Por parte, então, agora da inervação, mudando a imagem aqui, a inervação ela vai ser feita, a inervação dos rins ela vai ser feita aqui pelos plexos renais, sendo que eles são formados por fibras simpáticas e fibras parasimpáticas, sendo que aqui, pessoal, particularmente, só para isso não ficar confuso, que a gente bate o olho aqui, meu Deus do céu, linfonodos, os nervinhos, né? Então, particularmente, ó, são 4 nervinhos que a gente tem que lembrar aqui. Tá? Então, ó, lembre lá dos nervos vagos, que aqui na imagem, ó, deixa eu dar um zoom para você ver melhor aqui. Ó, os nervos vagos que vão dar origem aos troncos vagais, anterior e posterior, eles vão contribuir com a inervação parasimpática. E daí nós vamos encontrar aqui os nervinhos esplâncnicos, abdômino pélvicos, maior, menor e o imo. Tá bom? Esses nervinhos vão contribuir com a inervação simpática lá. Show? E aqui em rosinha, esses aqui correspondem aos plexos. Essa anastomose, essa mistura desses nervinhos lá. Então, ó, nervinho parasimpático, simpático, eles se unem aqui para formar o plexo lá. Então, o que nos interessa aqui? Ó? Saber que o plexo nervoso renal, ele vai transitar sobre a artéria renal e ele vai ser formado aqui principalmente pelos nervos esplâncnicos, abdominopélvicos, maior, menor e imo, e uma partezinha do vago, sendo que principalmente aqui o imo que nos interessa lá. Beleza? Porque existem diversos nervinhos nessa região lá. Perceba aqui, né, os troncos, os gânglios simpáticos dessa região. Eu trouxe essa outra imagem aqui do néter para mostrar também para vocês. A ideia é a mesma. Então perceba aqui, ó, o esôfago entrando aqui no abdômen, veia cava inferior, rim direito, rim esquerdo, glândula suprarrenal esquerda e a direita lá, a aorta aqui, as artérias renais e a artéria mesentérica superior. Por que eu estou passando por tudo isso? Porque a gente sabendo essa disposição das artérias, a gente já sabe onde estão os plexos. Então perceba aqui, ó, o plexo mesentérico superior, o plexo celíaco aqui, e aqui, ó, os plexos renais, onde eu estou passando o mouse aqui, ó, tá? Aqui e aqui, ó. Beleza? Nós vamos encontrar, por exemplo, aqui, ó, o nervo esplâncnico imo, aqui é o direito, e aqui, ó, é o esquerdo lá, bem na pontinha aqui. Deixa eu dar um zoom, que eu acho que vai facilitar para vocês verem lá. Ó, aqui e aqui. Beleza, pessoal? Só um detalhezinho caso você for olhar essa imagem lá. Se você gostou do vídeo, já deixa o like para ajudar o teu parceiro, torne-se membro para ter acesso a vídeos exclusivos e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo lá. Grande abraço!